Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje vamos conversar com o pesquisador, historiador Geraldo Maia. Geraldo vai contar para a gente uma história bem interessante. Você vai saber onde começou Mossoró. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, participa junto com a gente, ativa lá o sininho para receber as notificações. E se quiser contribuir com o Tuca Viegas Convida, a nossa chave Pix está aí na sua tela, tucaviegasconvida@gmail.com. Geraldo, prazer grande falar com você. É uma honra estar aqui, né? Quando eu digo muito para as pessoas, quando eu vou falar com você, eu digo, vou bater um papo com a enciclopédia. Então, é uma história, assim, é história pura e o que deixa a gente muito feliz, né, o conhecimento que você tem e a forma didática que você fala, uma linguagem muito simples. Para a gente começar, onde começou Mossoró? Toda essa prazer recíproco aí de estar participando do seu programa, né? A gente já fez vários programas, Deus queira que a gente continue fazendo esses programas que sempre são muito produtivos. Toda a literatura que nós temos aqui diz que Mossoró começou ao redor da Capela de Santa Luzia, né? Que hoje é catedral, né? A catedral foi construída exatamente em cima da capelinha primitiva da Fazenda Santa Luzia. E uma coisa interessante que a gente fala é porque, pelo costume da época, se construía as fazendas que têm essas capelas em frente para a Casa Grande. Então, se assim foi, a Casa Grande deve ter sido construída, devia existir, existia, digamos assim, naquele terreno que hoje é o teatro, né? O CID, que fica exatamente em frente à capela, tem lá o largo. Agora, tem uma outra corrente de pensadores que diz, não, Mossoró começou lá, a cidade de Mossoró começou lá no Rio do Carmo. São coisas diferentes. Lá no Rio do Carmo começou a população, ou digamos assim, a, 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 a colonização aqui da região começou ali. E depois daquela região, aquela região foi cedida, o carro foi cedido aos frades carmelitas, lá do convento de Olinda, de Pernambuco, né? Eles construíram ali montaram ali uma fazenda para criação de gado, tinha até uma capelinha lá também, outras fazendas foram sendo construídas, e com o passar do tempo, algumas dessas fazendas se tornaram núcleos habitacionais. Mossoró, aqui a Fazenda Santa Luzia foi um desses núcleos. Tinha São Sebastião, que hoje é governador de Ser Rosado, foi outro núcleo, né? O próprio Carmo tinha outro núcleo habitacional. Mas quando se pensou em construir, em transformar aqui em cidade, foi tudo na Fazenda que diz documentação, os abaixo-assinados. Quebra Cascudo ele reproduziu toda essa documentação, né? que criou primeiro a Vila de Mossoró e depois a cidade de Mossoró, tudo partindo da Fazenda Santa Luzia. Todo esse documento está no livro de Quebra Cascudo, fácil de se perceber. Então, foi ali que surgiu a cidade de Mossoró. Geraldo, a gente viu, né, enquanto você estava falando, a gente colocou algumas imagens, né, lá que você passou para mim, as imagens fantásticas, né, as imagens bem antigas. Tem uma história da praça, né, que é a Praça Vigário Antônio Joaquim, né, onde é o Marco Zero, né, como sendo uma outra homenagem, né, tem uma estátua lá edificada, né, um busto, não é um busto, né, é uma obra de arte fantástica. E o Vigário Antônio Joaquim está numa outra pracinha ali atrás da barraquinha, atrás da cigarreira, como chamam lá em Pernambuco, vizinho à catedral. E o interessante é que hoje eu estava fazendo umas imagens, né, para essa matéria, e lá da ponta, lá perto do Lauro Monte, que era o Cinecid, onde você falou que devia ser a Casa Grande, eu fiz uma imagem e você via só a cabeça, como se o Vigário Antônio Joaquim estivesse olhando assim, o que estão fazendo aí na minha praça? Essa praça é minha. É uma coisa meio, né? Interessante, Tuca, que as pessoas criticam que na Praça Vigário Antônio Joaquim tem o busto, aquele monumento, não é busto, né? Aquela estátua de Ser Rosado, e na rua de Ser Rosado é que ficou o busto do Vigário Antônio Joaquim. Fizeram essa troca. Na realidade, não foi proposital, porque de Ser Rosado ele morreu
num acidente aéreo, né, em pleno o governo. Ele estava com o governador do estado, né, do Rio Grande do Norte, ele ia ao Rio de Janeiro para resolver uns problemas aqui do município, e meio do caminho o avião caiu e ele morreu. E aquela homenagem foi feita pela Câmara Municipal de Ceará-Mirim, não foi daqui. Sim. Foi oferecido pelo povo de Ceará-Mirim para Mossoró em homenagem ao governador que tinha acabado de falecer, né? E quando chegaram aqui com aquela imagem, é muito bonita, muito bem feita, né? Escolheram a praça que tinha maior destaque, e foi exatamente ali, da Praça Vigário Antônio Joaquim, e recebeu aquela estátua. Por isso que ela está lá até hoje. Quando colocaram essa, a do vigário já estava no outro local, a do vigário ainda não existia? Ou a do vigário foi retirada e colocada na outra? Uma curiosidade, a gente já falou sobre essa questão da colocação, né, do vigário com relação ao local, mas eu não sei se eu tinha lhe perguntado isso. A do vigário estava e foi retirada para outro local ou não? Ou ela veio depois? Ela veio depois, porque quando o vigário morreu, foi um amigo dele, um popular da cidade, que era amigo do vigário, que resolveu botar ali ao Sim. lado da catedral. Então não existia, a praça inclusive não tinha ainda o nome de Antônio Joaquim quando botaram aquela estátua, né? Essa homenagem foi feita depois. Aquela praça mudou de nome umas 3 vezes. E, o que é que acontecia? É muito importante para a cidade ela ter seu marco zero, porque é uma referência oficial, né? Tanto física como simbólica, aí de onde nasceu a cidade. Turistas, quando chegam na cidade, procuram logo saber onde foi nascer a cidade e tudo. E há muito tempo que vínhamos tentando fazer isso e não se conseguia. É tanto que em 2005, a gente, falando lá, queria botar a placa do Marco Zero, mas disseram, não, isso tem que passar por um projeto, tem que passar pela Câmara de Vereadores, você não pode chegar simplesmente a instalar uma placa assim. Aí, na época, eu me lembro que Monsenhor Américo, né? Monsenhor Américo era acadêmico aqui da Academia Mossorana de Letras também, estava participando dessa discussão, e disse, se foi ao redor da igreja, vocês não podem botar essa placa na calçada da igreja, porque lá não é a prefeitura que manda, não, é o bispo. E com o bispo eu consigo que bota essa placa lá. E nós botamos essa placa, uma placa tem entre uma porta e outra ali da principal. Foi colocada uma plaquinha dizendo que ao redor daquela igreja tinha nascido a cidade de Mossoró, que era o Marco Zero e tudo, mas nada oficial. Com o tempo, essa placa foi sendo apagada, as pessoas foram pisando ali e tudo, né? É tanto que já agora, em 2018, a gente conversando com o vereador Francisco Carlos, professor Francisco Carlos e tudo, e vamos lançar o projeto. E ele lançou o projeto, foi aprovado por unanimidade, né? E, na época, a praça estava numa reforma que já vinha mais de um ano ali, a praça interditada, e tinha esperança, a prefeita tinha prometido que, quando reinaugurasse a praça, ia estar com a placa lá do Marco Zero, né? Só que chegou dezembro, reinauguraram a praça, o projeto foi aprovado dia 9 de novembro de 2018. Em dezembro, reinauguraram a placa, mas nada do Marco Zero lá, né? Se esperava que no ano seguinte, 2019, no 15 de março, que era o aniversário da demonstração política aqui, a criação do município, se tivesse com essa placa, mas também não. E até agora nunca foi colocada a placa do Marco Zero, embora tenha uma lei aprovada por unanimidade, né? E a gente está tentando aí ver com a atual administração se a gente consegue que eles coloquem essa placa, né? Porque foi aprovado, está tudo direitinho, não tem por que não colocar a placa sinalizando que ali começou a cidade de Mossoró. Natal, por exemplo, Vilma de Faria, quando foi prefeita de Natal, ela botou no centro da cidade, lá, ela fez um relógio de sol lindo, o Marco Zero da cidade, mostrando onde tinha onde nasceu a cidade de Natal. Ela fez um relógio de sol, um monumento muito bonito, né? Chama bem a atenção. E nós aqui pedimos uma simples plaquinha lá para sinalizar isso aí, e até agora nada. Geraldo, a gente tem uma história, né? Eu e você, com relação a gente conseguir as coisas, né? Para a preservação do patrimônio. A gente já deu sorte aí Exatamente. com o projeto da Igreja do Bom Jesus, né?
que na A época a gente igrejinha do Bom estava e Jesus. veio o pessoal da Ancona e Dominique Girardin, que é aquele francês, né? Que é um publicitário, achou fantástico e tal, e eles encamparam, fizeram a reforma da igrejinha, que é linda aquela igreja. A gente passava de carro e comentava muito que estava abandonada, né? E você falou muito e a gente começou e deu um resultado. Então vamos botar o Marco Zero, porque é como você diz, é um ponto turístico, é um atrativo para a cidade, né? E assim, aquela praça é muito bem localizada, né? Você tem a catedral, você tem história ali pululando, então de repente a gente pode movimentar. Eu acho que até a gente pode ver com a Alisson, né? Com os órgãos competentes do município, né? As secretarias competentes que a gente tem que ver, o pessoal de infraestrutura, né? Para ativar isso. Eu acho que é um projeto super legal, eu acho que é um projeto super positivo, né, para a cidade. Inclusive, eu passei, eu tinha aqui uma série de reportagens que saiu aí quando foi aprovada a lei, né? Inclusive, eles pediram sugestão para essa placa, a gente mandou também, e eu repassei esse material para o Etevaldo, que é o secretário de Cultura atual, né? Dizendo, secretário, o que é que ele pode fazer por essa por nosso Marco Zero, já que foi aprovado e tudo, e até agora aí não é culpa dele, porque isso aí vem desde 2018 que a Claro. gente vem tentando, né? Eles assumiram só agora, mas de repente, através desse seu programa, a gente consegue convencer também, né? A colocar esse marco ali para ficar esse ponto de referência aqui da cidade. O pessoal falava, né, dessa questão do Carmo, né, das carmelitas, né, falavam que tinha um convento, né, era isso que o pessoal disse que a cidade se originou lá, mas você explicou que foi porque começou a ter população lá e por isso que acharam que era lá, mas já tinha. Nessa questão da igreja de Santa Luzia, que era a capelinha, isso foi uma homenagem, né, do dono da propriedade, porque a esposa, tem essa história, né, que a esposa teve um problema de vista e ele fez homenagem e aí construiu, é isso mesmo? A esposa do Souza Machado, que era o proprietário da fazenda, ela teve um problema de vista, né? Quando eles compraram a fazenda, já tinha o nome de Santa Luzia. Eles não botaram esse nome na fazenda, mas ela teve esse problema de vista e fez uma promessa a Santa Luzia que se recuperasse a visão, mandava construir no pátio da sua fazenda, né, uma igreja em louvor a Santa Luzia. E com certeza ela ficou curada que a capelinha foi construída. Só que outra dúvida que o pessoal diz, não, mas antes da Santa Luzia já existia lá na Barroca, já existia uma outra capela, lá no Carmo também, no sítio do Carmo, já tinha uma capela. Mas, olha, a gente trabalha com documentos, né? Quem trabalha com história é através de documentos. Nós temos aqui todos os relatórios de visitações, porque a igreja mandava, na época, um visitador, né? Era o padre, de capela em capela, verificando, estava tudo ok, aquele negócio todo, ele deixava um relatório. Esse relatório ficava no livro de tombo de cada igreja. E não há outra igreja aqui em Mossoró, até então, que recebesse essa visita, só a Santa Luzia, porque era a única que era oficializada. É por isso que a gente diz, essa capelinha que existia lá no Bom Jardim, ali no Barrocas, era capela, era a casa de orações, né, que era muito comum na época se fazer casa de orações, como também lá na fazenda dos Carmelitas, mas nada oficial, legalizado pela igreja, a ponto de merecer a visita de um padre, né, para verificar como é que estava a situação. Então, só a Igreja de Santa Luzia tem toda essa documentação aqui. Então, a outra prova é que tem aquela história do cristão de se enterrar em Campo Santo, né? E na época as pessoas se enterravam na igreja. E antes da capela de Santa Luzia, embora já tivesse essa outra capela ali na Barroca, tivesse lá do sítio dos Carmelitas, as pessoas saíam aqui de Mossoró para Mata Fresca, lá na divisa, já com o Ceará, para enterrar seus parentes, porque lá era Campo Santo, tinha uma igreja, tinha um cemitério, né, legalizado e tudo. Então, tudo isso prova que não existia outra capela oficial antes da capelinha de Santa Luzia, que é de 1773. Daí para cá é que todos que morriam aqui na cidade passavam
a se enterrar dentro daquela capela. Então, ainda hoje você vai entrando na capela, que lá tem uma plaquinha lá, você vai pisando ali nas tumbas de muita gente que morreu e foi enterrada ali. Né? Agora levantar a bandeira, Marco Zero de Mossoró, para ser identificado na praça do Vigário Antônio Joaquim. Vamos ver se a gente consegue. Tem o sucesso que a gente teve com a capelinha lá do Bom É. Jesus. E eu acho que a gente podia ver também, já que vai fazer isso, podia botar o vigário num espaçozinho ali da praça mais bonito para ficar mais, o busto dele chamar mais atenção, né? Porque ele fica tão escondido ali, eu acho que o bichinho fica tão... É porque, assim, quando foi construído, tem até o nome do cidadão, lá na placa tem o nome do cidadão que fez a homenagem, né? E ele escolheu aquele local. Eu acho que ele podia pedir apenas para desbastar um pouquinho ali as folhas para descobrir mais, né? E deixar ele no ponto primitivo, que foi escolhido lá pelo quem fez a homenagem, né? Mas que não ficasse tão encoberto ali pelas folhas, né? Dar uma valorizada no local, né? Porque a gente tem que valorizar a história, né? Para a gente Exatamente. E olha, preservar. Vigário Antônio Joaquim é um homem que digamos assim, injustiçado aqui na cidade, porque foi dele o projeto que levou essa comunidade aqui, todo esse povoado aqui, à condição de vila, né? E também, isso foi em 15 de março de 1852, quando foi criado o município, e também em 9 de novembro de 1870, quando foi elevada à categoria de cidade, foi através de um projeto dele, porque além dele ter sido, por mais de 50 anos, vigário aqui de Mossoró, por 5 legislaturas ele foi deputado provincial, né? Que equivale hoje a deputado estadual. E por Fantástico. isso tinha os projetos dele. E o vigário foi tão importante para essa cidade que ele conseguiu mudar aqui o perfil econômico através de um suíço, John Ulrich Graf, que todo mundo conhece esse nome aqui na cidade, mas poucos sabem o porquê. Né? Ulrich Graf era um suíço que veio aqui para o Brasil querendo montar uma importadora, exportadora de produtos, né? E ele ia se instalar em Natal. E lá ele conheceu o vigário Antônio Joaquim. E o vigário, conversando com ele, disse: "O que é que você pretende fazer?" Aí ele disse: "Olha, eu pretendo exportar matéria-prima, importar matéria industrializada." E o vigário olhou para ele e disse: "Você está no lugar errado. Você deve conhecer a minha terra." Ele disse: "Qual a sua terra?" Ele disse: "Mossoró." Ele disse: "Mas por que eu vou deixar de instalar meus armazéns aqui na capital para instalar no interior?" Aí ele começou a explicar: "Olha, Mossoró fica exatamente entre duas capitais, Natal e Fortaleza, mesma distância. E, ao mesmo tempo, entre o mar e o sertão. Tem um rio que é navegável, né? E tem um porto onde encosta navio de grande escala. Então, toda a mercadoria que é produzida no sertão ou no mar, como algodão, peles, essas coisas, tudo primeiro vai para Mossoró e do mar vem sal, tudo isso vem para Mossoró e de Mossoró é que parte, através de navios aí para o mundo todo. E ele ficou de vir aqui da Mossoró, veio com o padre, comprovou que isso era verdade, né? E resolveu instalar aqui o armazém. Só que depois que ele instalou esse armazém aqui, ele contratou uma linha de navio direta, Mossoró, Liverpool, Liverpool, Mossoró. Olha que coisa fantástica, né? Fantástico. E aí ele foi muito mais além, porque quando ele começava, imagine chegar um navio, o porto de Mossoró é onde hoje é Grossos, né? Ali, na época tudo era Mossoró, mas ali era o porto. Imagine descarregar um navio inteiro de mercadoria, transportar essa mercadoria através de carro de boi para aqui. Foi aí que ele sonhou, o Rick Graff, já nesse 1876, uma estrada de ferro aqui para Mossoró, partindo lá do porto, né? Que ia providenciar, que ia melhorar tudo isso, melhorando, inclusive, o desempenho aqui da cidade. Mas ele conseguia até uma concessão aqui com o governo do Estado para criar essa fundação, essa estrada de ferro. Ele criou uma empresa de capital aberto para tentar levantar recursos, mas não conseguiu, dentro do prazo estabelecido, concretizar esse sonho. E só em 1915, através de Saboia, lá do cearense, é que essa estrada saiu o seu primeiro trecho. Então, Mossoró perdeu muito com isso, porque nesse período, né, de 1876 até 1915, a Paraíba saiu na frente. E Campina Grande desenvolveu mais suas estradas de ferro, suas estradas de rodagem, de modo que todos os grandes comerciantes que tinham se instalado aqui em Mossoró migraram para Campina Grande. E Mossoró perdeu muito aqui com essa demora
para instalar sua estrada de ferro. É claro, de 1915, quando foi instalado, levou mais 30 anos para chegar na fronteira com a Paraíba. Foi muito lento esse processo, né? E perdeu muita economia aqui da cidade. Mas tudo começou com um vigário numa conversa com esse suíço que instalou aqui, com ele puxou vários outros grandes comerciantes aqui para a cidade. Infelizmente, a gente perdeu pela falta de agilidade aí com a construção das nossas estradas. É muito legal isso, né? A gente vê um visionário, né? Ele pensava muito na frente, né? Tanto é que eu estou falando com você exatamente do bairro Urique Graf, né? Foi por coincidência, nós estamos homenageando ele aqui. Então, para você ter ideia da importância, quando ele imaginou essa estrada de ferro, ele fez até um panfletozinho explicando o projeto, né? E eu tenho aqui esse livro, e ele já falava na construção de uma escola agrícola aqui para Mossoró, só que ele não pensava na época em escola de nível superior, não. Ele dizia o seguinte: o trem ele fez todo o percurso a pé, né? Ele disse: olha, o trem vai passar por todas essas propriedades e as pessoas aqui não sabem plantar. Fica plantando seu milho e feijão aqui e muitas outras coisas podiam ser aproveitadas. E essas pessoas, se tivessem um conhecimento através de uma escola de agricultura, era uma coisa assim prática, onde o fazendeiro lá, o pequeno proprietário ali, ia aprender como produzir melhor naquela terra dele e aproveitar a passagem do trem para exportar todas essas mercadorias. Você está falando isso aí em 1876, né? Esse homem tinha uma visão muito além. Pensava muito na frente, né? Aí você pergunta: e o que foi feito desse homem? Ele era realmente um visionário. E um certo dia ele foi para o Pará, porque ele tinha outros armazéns de outros estados. E o que se sabe é que ele pegou um barco lá com um guia, pegou o rio Amazonas e nunca voltou, né? Nunca se encontrou o corpo, sumiu. E com isso, todo o patrimônio dele aqui foi acabando, né? Porque já não tinha mais o proprietário aqui, terminou falindo tudo aqui. É uma história interessante. Geraldo, prazer falar com você. Vamos combinar um próximo encontro no mês de junho. Quero a gente combinar uma vez por mês, você está aqui com a gente falando sobre patrimônio histórico e cultural da cidade, né? Contando essas histórias fantásticas, né? Para que a gente acenda essa chama da preservação, né? Para a gente preservar a nossa história, conservar isso e passar essa história adiante, que é super importante, e ver se a gente consegue parar essa coisa de derrubar casas fantásticas, patrimônios, para fazer estacionamentos, né? Para ver se a gente preserva uma história linda, né? E coisas lindas que a cidade tem. Muito obrigado pela sua presença. Olha, eu que agradeço, e sempre precisar, está aqui pronto aqui para contar mais historinhas dessas aqui para vocês. Um abraço, meu irmão. Grande abraço. E você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua participação. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. E se quiser contribuir com a gente, a nossa chave Pix está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Geraldo. Grande abraço. Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.